Nas aulas anteriores, nós conversamos sobre as dimensões da avaliação, o que vem a ser avaliação, como se dá o processo avaliativo. Vale a pena a gente lembrar hoje que nunca é demais tratar do assunto avaliação. Alguns professores julgam esse tema como um tema já esgotado, já explorado. Porém, se a gente olhar no âmbito da escola, o quanto esse tema é importante, o quanto a avaliação faz parte do processo, a gente percebe a importância de estar discutindo, de estar refletindo cada vez mais sobre o tema avaliação. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o papel do professor na avaliação, os instrumentos avaliativos, quais são os instrumentos utilizados pelos professores na sala de aula para que coloquem em prática o ato de avaliar a aprendizagem do aluno, avaliar esse processo de aprendizagem, como esse aluno aprende. Na verdade, quando a gente fala do ato de aprender, então a avaliação ela não pode apenas avaliar o que foi ensinado e o que foi aprendido, mas ela tem que avaliar como foi ensinado, como foi aprendido, como que esse aluno está aprendendo e como que esse professor está ensinando. Se a maneira como esse professor está ensinando, ela está chegando até esse aluno de uma maneira clara, objetiva, esclarecedora, para que esse aluno compreenda a aprendizagem, para que ele compreenda o conhecimento e possa estar construindo esse saber dentro da escola. Dentro da escola, esse aluno ele não pode estar perdendo tempo. A gente tem que estar aproveitando o tempo dentro da escola para ele estar produzindo e construindo o saber. E a avaliação, ela permeia todo esse processo da construção. O professor, no ato de planejar, ele já tem que ir pensando como ele vai ensinar um determinado conteúdo, qual o procedimento que ele vai utilizar para estar ensinando esse conteúdo, para estar auxiliando e facilitando a construção da aprendizagem do aluno. E ao final desse processo, vem o tema avaliação, que é a nossa aula, que é a nossa conversa. A avaliação, ela faz parte, como eu já disse na aula anterior, de toda a nossa vida. Se eu vou fazer uma viagem, até Luquezzi dá esse exemplo, se você vai viajar, uma viagem de férias, você tem que planejar essa viagem, você tem que avaliar o local para onde você vai, como é que vai estar o clima, você vai ter que avaliar os gastos que você vai ter, os possíveis gastos extras. Então a gente percebe que no dia a dia, no cotidiano do ser humano, existe o ato de avaliar. Então na escola isso está cada vez mais presente. A gente tem que estar avaliando constantemente. Por isso que a gente vai falar hoje um pouquinho também dos tipos de avaliação. São 3 tipos muito importantes de avaliação, que faz parte do processo educativo, que está presente no âmbito educacional e que precisa ser refletido para que o professor possa alcançar os objetivos. E quais são os objetivos do professor? Fazer com que o aluno aprenda, levar o aluno a construir a aprendizagem. Então, nunca é demais, e creio que é um tema que não dá para esgotar em 2, 3 aulas, é um tema prolongado, é um tema que tem que estar discutindo, de repente num curso à distância, de repente em situações da escola, reuniões pedagógicas da escola, está sempre discutindo a avaliação, porque ela é uma cultura muito forte dentro da escola. A avaliação ela tem que estar muito presente, tem que estar muito clara também aos professores, aos sujeitos que fazem essa avaliação, para que ela possa realmente ser efetivada no final do processo, buscando a qualidade. A gente até vai ver daqui a pouco aqui na aula de hoje, que a avaliação muitas vezes ela se torna um problema. Ela se torna um problema para a escola, um problema para o aluno, ela traz problemas para a escola que tem consequências muito fortes. Um exemplo dessas consequências é a evasão escolar, é o destruir os sonhos daquela criança, daquele educando que vem para a escola querendo aprender, querendo construir e se depara aí com uma avaliação que derruba essa vontade, que derruba esse sonho de aprender, essa vontade de fazer mais dentro da escola, Então ela é muito importante e precisa sim ser explorada, ser debatida e não mais a gente pensar que é um tema já esgotado, um tema que você fala 1, 2 horas e já não precisa mais ser estudado. Ele é um tema que tem que estar uma prática que tem que estar presente na escola dia após dia. E sempre que a escola se reunir, os educadores, direção, gestão, coordenação, se reunir para uma reunião pedagógica, vale a pena tirar um tempo dessa reunião pedagógica para estar discutindo o ato de avaliar. A escola normalmente tem a avaliação como medir. Então eu vou avaliar, eu vou medir o que o aluno aprendeu ou não. E o resultado dessa medida a gente apresenta em notas. Essa ação ela é presente em todas as escolas. Eu vou medir o que o aluno aprendeu e o resultado eu apresento em notas. Mas aí será que eu refleti
o aprendizado desse aluno antes de aplicar essa nota, será que essa nota está sendo justa? É uma nota condizente com aquilo que realmente o aluno construiu de aprendizagem? Por isso que a gente precisa estar refletindo, porque o objetivo da avaliação, ele não pode ser apenas medir o que o aluno aprendeu e também, assim, muito menos o professor pensar que ele tem que trazer um desafio que o aluno não vai conseguir alcançar. Infelizmente, a gente vê, sim, o professor chegar na sala de aula e falar assim, olha, eu trouxe uma questão tão difícil que meu aluno não vai conseguir fazer, como se isso fosse um ato de prazer ao professor. Quando a gente vê um professor falando assim, você sente assim que ele tem o maior prazer em dizer que ele vai aplicar uma prova, uma atividade avaliativa que o aluno não vai conseguir fazer. Isso para nós não é avaliar. Porque quando você vai avaliar, essa criança, esse aluno, ele tem que ser colocado a um desafio superável, algo que ele vai conseguir dar uma resposta. Se ele conseguir dar uma resposta, é porque de alguma forma ele aprendeu, porque alguma coisa ele construiu, e aí você consegue verificar realmente como que está a situação de aprendizagem desse aluno. Porém, se você aplica uma prova que o aluno não consegue fazer e que você já sabe que ele não vai conseguir fazer, você está colocando um desafio que é impossível do aluno resolver. Então você não está avaliando, você não está testando e muito menos você está medindo. Você está colocando para o aluno o que é dito lá na educação tradicional, que você sabe tudo, que o seu aluno não sabe nada, que você é o dono do poder e que você pode manipular isso dentro da sala de aula, porque nada mais é do que uma manipulação do professor. Muitos professores que vêm estudando, que já vêm participando de curso à distância, curso de pós-graduação, que não ficou só no curso de graduação, que buscou um conhecimento a mais, que está sempre refletindo sobre o seu fazer, pessoas realmente com vontade de construir uma nova educação, vem mudando essa prática, vem mudando esse modo de ver, de olhar a avaliação, de olhar a construção da aprendizagem, mudou o seu olhar com relação ao aluno, mas ainda existem aqueles que não querem mudança, que acham que muita mudança vai prejudicar o seu trabalho, que são resistentes mesmo a uma transformação para uma educação melhor. E são esses os professores que acabam errando dentro da sala de aula, que acaba tendo uma prática avaliativa autoritária. Essa prática autoritária, ela está espalhada dentro da escola, né? Ela está perdida ali entre os professores, numa escola que tem aí 15, 20 professores, com certeza 4 ou 5 tem essa prática autoritária, muitas vezes camuflada, ele não chega e fala, olha, eu faço assim, mas lá na sala de aula ele acaba fazendo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nas reuniões, nas discussões, nos estudos, muitas vezes ele fala, o professor discursa uma maneira tão linda de estar avaliando o seu aluno, de estar construindo a aprendizagem dessa criança, de estar sendo um mediador, um facilitador da aprendizagem, e quando ele chega na sala de aula, isso cai por terra e ele acaba fazendo o mesmo que se fazia na educação tradicional, ele acaba sendo um professor autoritário, dono do saber, não leva em consideração o contexto dessa criança, não leva em consideração a realidade do aluno, como que esse aluno está aprendendo, como que ele está construindo, o que a gente pode estar fazendo para melhorar essa construção. Então é um cuidado que tem que estar sempre, a gente tem que estar sempre tomando esse cuidado, sempre observando se eu não sou um professor desse tipo, de uma teoria tão bonita, de um discurso maravilhoso, e lá na prática da sala de aula eu estou pecando com os meus alunos e voltando na mesmice e fazendo o que eu já fazia antes dos meus estudos, o que eu fazia antes da reflexão. Então esse ato de refletir, ele também tem que ser constante. Ele tem que ser diário, o tempo todo. Dei aula, trabalhei, levei um conteúdo. O que eu fiz? Como que eu fiz? Será que meu aluno está aprendendo? Não está? O que eu preciso estar mudando na minha postura? De repente você aplica lá uma atividade avaliativa e vê que os seus alunos não aprenderam. O retorno, né, a medição em nota, demonstra que os alunos não estão conseguindo construir aprendizagem. Aí, normalmente, o professor culpa quem? O aluno. O meu aluno não aprende, ele não quer nada com nada, até... Vasconcelos fala um pouco sobre isso, nas questões de quem são os culpados, né? Onde está a culpa? Na família, é no meio social, é na escola, é no professor. Então, ao invés de ficar
procurando um culpado, de ficar culpando aquele aluno, é muito melhor então eu avaliar o que eu preciso mudar em mim e o que eu preciso ajudar o meu aluno mudar nele, para que essa construção da aprendizagem seja efetivada ao final do processo, ao final de um período.